Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos todos ao nosso Sistema 1 de treinamento. Meu nome é Elizabeth Ventura, para quem não me conhece, eu já trabalho nesse mercado do marketing multinível, especificamente no ramo de suplementação alimentar há 13 anos, tá? E hoje eu vou estar passando para vocês um pouquinho de como a Atlântica Natural ela pode ser uma aliada na luta contra o estresse. Primeiro eu quero estar passando para vocês uns dados da Organização Mundial de Saúde com relação a essa quase epidemia. Então, os tópicos da nossa apresentação vão ser os seguintes. As doenças, né, que são ocasionadas pelo estresse. Muitas vezes a gente tem determinados problemas, mas não sabe o porquê daquele problema, o que é que está ocasionando aquele problema. E a gente vai visitar o médico e ele passa sempre um medicamento muito específico. Se você está com dor de cabeça, ele te passa um analgésico. Se você está com alguma inflamação no corpo, ele te passa um antibiótico e não vai ao fundo no problema em si, na questão, por que é que você está com aquele problema. Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso, algumas doenças que são ocasionadas pelo estresse, né? E como a humanidade está sofrendo com esse mal, como nós podemos estar combatendo o estresse e usando o Night Chá como um importante aliado. Esses são os tópicos da nossa apresentação de hoje. Se vocês quiserem pegar um papel e caneta, eu acho muito importante essa apresentação de hoje. Nós vamos dar dados importantíssimos, até tanto para vocês venderem o produto, estarem comercializando o produto, como para seu uso pessoal. Eu acho muito importante a apresentação de hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população do planeta sofre do mal chamado estresse. A entidade alerta para uma epidemia global. Porém, mesmo com esses dados alarmantes, a OMS ainda não considera oficialmente o estresse como uma doença. Aí eu fico pasma, né? Porque como que 90% da população já foi constatado que 90% da população do planeta sofre de estresse e as agências reguladoras ainda não consideram isso como uma doença. Assim, é surreal essa informação. Hoje em dia, o estresse é visto pela maior parte da comunidade médica como um conjunto de sintomas físicos e emocionais que podem levar a outras patologias. A lista de problemas de saúde que podem surgir em função do estresse é imensa. Vou falar de alguns deles só alguns. A alergia pode ser ocasionada pelo estresse. O transtorno de pânico, ele é ocasionado pelo estresse. Infecções causadas por baixa imunidade, sempre é falado, né, nos programas que se fala sobre saúde, os especialistas sempre falam para a gente estar usando um polivitamínico, né, que é para a questão da imunidade. Quem sofre muito de estresse, é bom estar usando um polivitamínico. Mas por que a gente não cuida, né, para não ficar estressado? Isso aqui é uma pergunta que a gente vai ficar se fazendo a vida toda a partir dessa apresentação. Por que não cuida do estresse, já que ele baixa a nossa imunidade, ao invés da gente estar tomando um polivitamínico para repor esses poucos vitaminas e minerais que a gente tem no organismo?
A depressão, ela é causada pelo estresse. A asma, gente, a asma e a bronquite são doenças respiratórias causadas também pelo estresse. A contração muscular crônica também é uma enfermidade causada pelo estresse. A enxaqueca também é ocasionada pelo estresse. Gastrite e a obesidade também é ocasionada pelo estresse. E determinados tipos de câncer. Olha quantas enfermidades que a gente pode estar evitando se a gente tiver uma postura correta com relação à nossa saúde. Segundo especialistas, o estresse traz essas complicações quando ele é excessivo. Um pouco de estresse sempre faz parte da vida dos seres humanos. Para o homem das cavernas, ajudava na sua defesa. Diante de uma situação de perigo, o estresse estimulava o organismo a produzir certas substâncias, como a adrenalina e o cortisol, capazes de fazer os músculos se fortalecerem, o que permitia que o indivíduo lutasse ou fugisse. Que nós herdamos os genes dos nossos antepassados, inclusive nós engordamos, né? Tem muitas pessoas engordando demais justamente por causa desses genes chamados genes poupadores. E agora mais essa informação que a gente também herdou o estresse do organismo dos nossos antepassados, dos homens das cavernas. O problema é que antes eles utilizavam, né? Todo esse estresse / energia, antes eles utilizavam, né, para correr atrás de comida, para lutar com os bichos, os predadores deles naturais. E hoje a gente não luta com predador nenhum. Né? A gente não tem aquela dificuldade que eles tinham antigamente, só que o nosso organismo continua funcionando da mesma forma que o organismo deles. E as situações de estresse são muito maiores do que as deles. Antes, a única preocupação deles era o quê? Era a comida, achar comida, né? E correr dos seus predadores naturais. Aí, agora, a gente tem milhões de motivos para ter estresse, infelizmente. As situações de estresse são mais constantes e os processos fisiológicos do organismo humano ainda funcionam de forma bastante semelhante ao dos nossos antepassados. Por isso, a produção de cortisol acaba sendo muito maior que a necessária, o que causa esses distúrbios. Os psicólogos dizem que para ser saudável, uma pessoa precisa ter uma situação de estresse seguida por uma de relaxamento. Gente, quando que a gente consegue, a partir de um período de estresse, a gente consegue relaxar? Muitas pessoas, se estressam o dia inteiro no trabalho e chegam em casa, ainda tem mais estresse, quer dizer, não tem jeito. Quer dizer que muitas pessoas, né, vivem esse fato de que o dia inteiro se estressam no trabalho e chegam em casa, ainda conseguem se estressar mais ainda. Que horas que essa pessoa vai ter um relaxamento, né, que é para esvair esse estresse de dentro do organismo? É muito complicado. O termo estresse foi utilizado pioneiramente pelo médico endocrinologista canadense Hans Selye, em 1936, na revista Nature. Ele aplicou a palavra para definir um conjunto de sintomas como pressão alta, fadiga, desânimo e falta de apetite, que havia observado em diversos pacientes. Em 1950, Selye foi reconhecido como o pai do estresse. Hoje, no Brasil,
uma das grandes referências em estresse é a psicóloga Marilda Lippe, fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse e professora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pertinho do pessoal que mora em São Paulo, pertinho da Atlântica Natural. Segundo sua definição, o estresse é um estado de tensão mental e física que produz um desequilíbrio no funcionamento do ser humano e enfraquece seu sistema imunológico, deixando-o sujeito a infecções e doenças. Existe o estresse positivo, né, que ele é chamado de eustresse, e o negativo, que ele é denominado de distresse. Eles causam reações muito parecidas. As reações fisiológicas deles são parecidíssimas, né? Os dois, você fica com as mãos e os pés suados e frios, o coração acelera, né? Dá aquela sensação de taquicardia, e a pressão arterial aumenta. Só aqui já apareceram mais 3 problemas de saúde, né, reconhecidos hoje pela Organização Mundial de Saúde. Já apareceram 3 problemas que você pode estar utilizando de determinado medicamento, mas se você cuidasse da causa desses problemas, que é o estresse, não teria necessidade de você estar usando esse medicamento. Vocês estão me entendendo? Mas isso só um médico mesmo vai poder estar junto com você fazendo essa análise. Mas no nível emocional, os sinais são bastante diferentes. O eustresse motiva e estimula a pessoa a lidar com situações de conflito, ao contrário do distresse, que acovarda o indivíduo, fazendo com que se intimide e fuja da sua situação. Hoje é muito questionado na internet, né, a questão dessa nova geração, do jeito que eles são fechados, eles não têm determinada atitude que os pais tinham. Pode ser estresse, né? Pode ser um motivo de estresse. Seria bom a gente estar indo num psicólogo para estar fazendo esse acompanhamento para saber se a pessoa realmente está com um problema de depressão, o jovem, né, o adolescente. Hoje, muitos jovens e adolescentes estão ficando com problema de depressão, estão sendo diagnosticados, né, com problema de depressão, e talvez seja somente o de estresse, somente aspas, né, porque é sério também. Só não, infelizmente, não é considerado ainda como doença pela Organização Mundial de Saúde. Não é possível e nem desejável evitar o estresse completamente. Ele é um mecanismo de defesa muito útil para qualquer organismo. O ser humano necessita da adrenalina e das reações geradas pelo estresse para se manter revigorado, motivado e competente. Quer dizer, quando o estresse ele é positivo, ele faz você seguir, ele faz você avançar, isso é super saudável. Agora, quando ele te bloqueia, ele te faz parar, ele te faz não acompanhar a evolução natural da vida, aí é muito preocupante. E ele pode estar sendo confundido com depressão. Para alcançar o equilíbrio entre o eustresse e o distresse, é preciso mudar a forma como você vê os acontecimentos e adquirir hábitos de vida saudáveis. Essa combinação é, aliás, a recomendação da maioria dos profissionais que tratam pacientes com sintomas de estresse. Até aqui, nós conhecemos um pouco mais sobre o mal que assola 90% da população mundial, né? Eu já dei a dica para vocês do nosso chazinho, que muitas pessoas não entendem o funcionamento dele
E agora a gente vai estar falando dele no auxílio a esse problema, a essa pandemia, que se é mundial já não é mais epidemia, é pandemia. E agora a Atlântica Natural te convida a conhecer e experimentar um produto totalmente funcional nessa área, que vai virar a chave das pessoas que acreditam que sua eficácia é atribuída somente para quem sofre de distúrbios do sono. O nosso Night Chá é um poderoso aliado na luta contra o estresse. Gente, somente o médico ele pode estar dizendo se o seu problema é somente o estresse ou o seu problema é realmente psicológico, é depressão. Isso é muito sério, tá? Então, consultem sempre o seu médico antes de estar fazendo qualquer tipo de mudança de hábitos, principalmente se você usa determinado medicamento. Não deixem de utilizar medicamento. A gente não está pedindo para ninguém deixar de utilizar o medicamento se você sofre de depressão. A gente só está sugerindo que o seu problema pode vir a ser do estresse, mas somente o médico ele pode estar fazendo esse reconhecimento. O Night Chá da Atlântica Natural é um composto de camomila, erva doce, erva cidreira, funcho, chicória, maracujá e um mix de vitaminas e minerais. O quarteto camomila, erva doce, erva cidreira e maracujá já é bastante utilizado pela indústria farmacêutica em fórmulas que tratam casos de depressão leve a moderada. As 4 plantas contêm substâncias que atuam nos neurônios e diminuem a atividade do sistema nervoso, relaxando o indivíduo. A principal vantagem em relação ao ansiolítico é o fato de a concentração dos princípios ativos ser menor e misturada a outros compostos, o que abaixa o risco de efeitos colaterais e dependência. O Night Chá nos favorece muita tranquilidade, calmaria. Você tomar o Night Chá de manhã, antes de ir para o trabalho, ou assim que você chegar no trabalho, você faz um chazinho, né? Pode ser quente ou pode ser gelado, e toma. Gente, o seu dia vai ser outro. Com as pessoas que têm mais dificuldade de estar aceitando, o organismo tem mais dificuldade de aceitar tratamentos, com 3 dias você já está vendo a diferença. No primeiro dia você não vai ver. Com 3 meses você está outra pessoa. Sensação de relaxamento ao longo do dia. Ele induz a melhoria da qualidade do sono, contribui para o alívio do estresse e ansiedade. E devido à inserção do funcho e a chicória, você vai perceber uma melhora considerável no seu sistema digestivo e imunológico. Ele ameniza os inchaços por conta do funcho, tá? O funcho é excelente para amenizar o inchaço no abdômen, ajuda também a diminuir a cólica menstrual. É muito bom para a cólica menstrual, para a cólica intestinal também é bom. E ele é excelente para aliviar os gases. A nossa sugestão de consumo é 1 colher de sopa adicionada em 200 ml de água quente ou gelada. Beba até 2 vezes ao dia. Eu indico que vocês façam uso do Night Chá pela manhã, logo cedinho, ou junto do café da manhã, ou após o café da manhã. Se você não toma café da manhã, toma o Night Chá, que também vai ser excelente. Você vai estar botando para dentro do seu organismo alguns nutrientes necessários para que ele consiga chegar até a hora do almoço tranquilo, sem muito apetite. Tá? Não tem nada a ver com o emagrecimento, o Night Chá. Só que como ele tem nutrientes,
você vai nutrir o seu organismo e o seu cérebro não vai mandar, o seu estômago não vai mandar o recado para o seu cérebro que você está com fome. Por quê? Porque você botou nutrientes para dentro. Automaticamente ele vai também ajudar nessa questão do emagrecimento, né? Mas não é a comprovação. Na verdade, o night chá você usa de manhã é para quê? Para evitar os períodos de ficar muito estressado quando os problemas que a gente sabe que vai acontecer, problemas ao longo do dia, então você já toma para você conseguir reagir a esses problemas de forma mais natural, mais amena. Tá? O ideal é consumir diariamente o night chá, ele dá essa latinha, dá para 20 porções. E vale a pena lembrar também que o night chá é livre de corantes, não tem conservantes, ele não tem glúten, não tem carboidrato e é adoçado com estévia. Estévia é o adoçante mais natural que existe no mercado, porque estévia é uma planta. Experimente os benefícios do night chá. Compartilhe com seus amigos. Isso é uma excelente boa nova, gente. É muito importante. 90% da população mundial hoje sofre, padece por conta do estresse. Muitas pessoas poderiam não estar tomando medicamentos fortíssimos. Eu passei anos da minha vida tomando remédio para o estômago, uma gastrite horrível. Eu tinha um restaurante, eu me estressava muito, e no final do dia eu sempre estava mal, meu cabelo caía demais, e era ocasionado pelo estresse. Eu conseguia mudar minha alimentação por conta da gastrite, que é necessário mudar a alimentação, mas eu não conseguia mudar o meu estilo de vida. Eu me estressava diariamente. Talvez se na época eu soubesse dessas informações, né, do night chá, eu conseguiria lidar com essas situações de estresse ao longo do dia e melhorar a minha qualidade de vida. Graças a Deus, agora a gente tem a oportunidade de estar passando para vocês essas informações, né? E eu gostaria de pedir a vocês que vocês compartilhassem essas informações com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus clientes também. E eu gostaria de pedir a vocês que ajude a sua comunidade a ter mais qualidade de vida com a Atlântica Natural. Os produtos são, gente, excelentes, excelentes, maravilhosos. Desde os Lean Chá até o perfuminho. Agora a gente tem essa possibilidade, ainda mais agora, durante a pandemia. Apareceram muitas pessoas com problemas, né, psicológicos por causa do estresse de ter que ficar dentro de casa, o estresse de estar desempregado, o estresse de ter que mudar o seu ramo de trabalho, porque, como o Hernani mesmo falou, ele teve que se remodelar, porque o ramo que ele trabalha não vai estar funcionando nem tão cedo. Com certeza ele passou por momentos de muito estresse e o Night Chá poderia ter sido um grande parceiro dele nessa caminhada, e eu acredito que a partir de hoje ele vai, se ele já não usa, ele com certeza ele vai dar uma forcinha para o nosso Night Chá e para o próprio organismo dele, né? Que é realmente maravilhoso. Com 3 dias, você nota um resultado no seu organismo. Se você tiver já fazendo uso 2 Lean Chá, provavelmente no mesmo dia você já vai sentir uma diferença, porque o Lean Chá ele desintoxica o organismo, né? Então, se o seu organismo estiver limpo, vai absorver o Night Chá muito melhor, muito mais rápido. Então, com um dia você já nota uma diferença no seu corpo. 3 dias é mais certinho. Com 3 meses, você está em outro patamar de saúde, outra qualidade de vida. Tá bom?